Cristina. Bom ano para ti, para a Cicolher, para mais mulheres. Obrigada, obrigada para todos nós e para todos aqueles que nos estão a ver, obviamente, e sempre na nossa companhia. Como falávamos então há pouco, chegou a altura de encararmos as nossas crianças, que hoje estamos a ter um programa também com muitos miminhos para eles. Adorei este projeto. Não é maravilhoso? Vou comprar. Ai, que lindo, não é? Vou Brincar comprar. aos fados. Os meus miúdos adoram fados, as crianças Sério? adoram. Que Sim. bom. Eu acho que se os miúdos... Tem que se adaptar, não é? Sim, tudo o que seja emoção, eles são muito... Eles adoram tudo o que tem emoção e o fado, por definição, é um tipo de música que traz muito e eles sentem muito. É, e os fados em si, as letras sim, e tudo. Sim, adorei. Olha, ainda bem que gostaste. Adorei. Depois falas com o Rodrigo para ver sobre o CD, brincar aos fados. Claro o que é importante na conversa de hoje é que não vamos brincar com o sono. Não se pode brincar com o sono de uma criança. É um assunto muito sério, sabes? Pois é. E os pais deixam mais importantes. É mesmo mais importante. Os pais deixam de dar importância a este tema quando os miúdos ficam um bocadinho mais crescidos, aos 2, 3 anos, parece que de repente perdem a noção de que o sono é importante. O sono é um imperativo biológico. Eu sei que na nossa sociedade nós hoje dizemos que dormimos muito, somos vistos como totós, não é? É um sinal de fraqueza, mas somos os únicos animais do reino animal que não respeitam o sono, não é? Isso traz-nos muitos problemas e traz-nos muitos problemas aos miúdos no que diz respeito à alimentação, como o Pedro estava a dizer há bocadinho, na primeira parte, problemas a nível do sistema imunitário, problemas comportamentais, da aquisição das aprendizagens. Sociabilidade, tudo, quer dizer, porque os níveis de irritabilidade também aumentam. Sim, sem dúvida. Se até para os adultos é fundamental que tenhamos todos um descanso bom, não é? De acordo com cada exigência física e do organismo, então para as crianças muito mais. Idades, tu trouxeste aqui uma cartolina para nos explicares. Tem a ver com a idade. Cristina, comecemos pelo início. O Pedro alertava para a questão que tu falas muito, que é as rotinas. Sim, o Pedro fez um trabalho aqui de formatar um bocadinho os pais para a segunda parte. Exatamente. Foi ótimo, eu estava super contente porque às vezes sou um bocadinho dura nestas informações porque choca um bocadinho os pais. Os miúdos precisam dormir muito. Eu não sei se vocês conseguem passar a tabela da Associação Americana para a Medicina do Sono, que é, enfim, uma entidade respeitada mundialmente e que, portanto, temos que lhes dar muita atenção, não é? Eles fazem estudos e sabem. E do que sabemos hoje, os miúdos precisam de dormir muito mais do que aquilo que dormem. A professora Teresa Paiva, que é a nossa maior especialista e uma das maiores especialistas mundiais no sono, diz que fica chocada com o número de horas que as crianças dormem. Há uma privação crónica de sono na população infantil, depois com uma série de problemas que não têm a ver nem com o facto de terem problemas alimentares ou gástricos, nem com o facto de terem problemas psicológicos, tem a ver com a privação de sono. Pois. Vamos começar com as idades, não é? Tu falavas que a partir de 2, 3 anos que os papás às vezes poderão começar não é descuidar, mas de certa maneira devem encarar a criança se calhar mais responsável ou mais crescida. Sim, acabam por acham que é normal que durmam um bocadinho 8 horas. Acham que é 8 horas como a de um adulto, nem pouco mais ou menos. Só para dar assim uma ideia muito grosseira, enfim, porque há depois variações individuais, mas os miúdos na idade pré-escolar precisarão entre 11 horas a 14 horas de sono por dia, incluindo as cestas. As cestas só devem declinar por volta dos 4, 5 anos. E depois, no primeiro ciclo, precisarão entre 9 a 11 horas de sono. Portanto, se uma criança acorda às 7 horas ou às 7h30 para ir para a escola, vai-se deitar, ou teria que se deitar 7h30, 8h30, na pior das hipóteses 9h30 da noite. Claro. Isto é o ideal. Se os pais conseguem ou não, isso é outra questão. Mas também é importante perceber que quando os pais dão uma prioridade ao seu sono, ou seja, quando o sono é uma prioridade para os pais, isso ajuda muito a implementar uma rotina e igual para os miúdos, não é? O problema é que a maior parte das pessoas hoje em dia dorme muito pouco, percebes, Ana Rita? E isso depois passa para os miúdos. Verdade, não se conseguem, não têm de facto essa rotina já enquanto adulto e portanto depois as crianças acabam naturalmente por seguem os pais, como é óbvio. Pois, e como veem os pais acordados, que também se torna depois difícil também terem sono. De qualquer maneira, há que combater isto e há que termos estas noções, portanto, entre 10 a 14 horas dirás sim, 11 a 14, 11 a 14 incluindo cestas no pré-escolar e depois 9h30 a 11 horas e meia de sono. A partir de que idade, nessa altura? No primeiro ciclo eles ainda têm que dormir isto, percebes? Ainda têm que dormir isto. E depois aos 12 anos ainda precisam de um mínimo de 9 horas, portanto são assim os valores, eu sei que dou assim umas informações um bocadinho bombásticas, mas tem que ser para os pais senão os pais não tomam essa consciência. Sim, a alimentação e o dia-a-dia
de uma criança, ou seja, com toda esta vida agitada também se compreende que as crianças fiquem muito aceleradas, estimuladas e, portanto, que se torna um bocadinho até difícil, às vezes, dos papás, mesmo com muito boas intenções, de controlarem isto. Tira-se a televisão do quarto ou deixa-se ficar? Nem se põe. Nem se põe sequer, portanto. Nem se coloca, só no segundo ciclo é que eles têm capacidade para desligar tudo o que seja PC, jogos, porque assim, os jogos de computador e os telemóveis estão desenhados por adultos para viciar adultos e crianças. Portanto, é muito difícil pedir a uma criança de 8, 9, 10 anos que desligue a televisão ou que desligue o telemóvel, percebes? Portanto, nisso eu sou muito perentória. Depois tu falaste nas rotinas consistentes, ou seja, rotinas que têm que estar muito bem estabelecidas. Os miúdos, os mais pequeninos, são muito gráficos, ou seja, funcionam muito bem com imagens. E então, quando às vezes os pais me perguntam, mas como é que eu os coloco a dormir sem problemas? A questão é, os miúdos é que têm que desejar ir para a cama, percebes? É uma educação. O seu corpo pede, não é? O seu corpo pede e nós temos que lhes ensinar essa rotina, tal como ensinamos a rotina da alimentação. E então este material é um material muito simples de fazer. Sim. Eu aqui não trouxe fotografias pessoais, mas é muito engraçado quando os miúdos podem construir esta cartolina com os pais, percebes? Com fotografias deles. Exatamente. Com as rotinas que acontecem a seguir ao jantar. É muito mais fácil tu mostrares isto a uma criança e pedir que ela todas as noites cumpra este desenho ou este trabalho que ela fez em conjunto com os pais, do que estar a dizer vai para a cama, vai lavar os dentes, vai fazer xixi. Então, imagina o que é. Muito mais divertido também. Muito mais divertido. Tiras fotografias com a miúda a lavar os dentes, eu aqui pus várias fotos, mas a ideia é ter da mesma criança a fazer xixi, a ler uma história e a dormir. Agora, elas são muito gráficas, mas também são muito literais. Ou seja, temos que ter muito cuidado. Quando pomos aqui determinadas rotinas, depois temos que as cumprir, não é? Claro. Se eu sou, por exemplo, uma mãe que não tenho muito jeito para ler a história à noite, então não vou pôr esta rotina, vou pôr a do banho ou outra qualquer, ou retiro-a. Agora, eles fixam. Chamo muita atenção para a engenharia inversa que nós temos que fazer. Foi as contas que eu fiz há bocadinho em sentido contrário, que é, se a criança tem que se levantar a uma determinada hora, sabendo nós o número de horas que ela tem que dormir cada noite, faz as contas ao contrário e vês a que horas tens que ir para a cama. Eu vou pôr aqui o ideal, que seria às 8h05 lavar os dentes, às 8h10 ir fazer xixi, às 8h15 ler uma historinha e às 8h30 fazer dodô, fazer ó, percebes? Pronto. Isso era o ideal e o não, perfeito. Isto pode ser o ideal. Os pais podem... Enfim, há prioridades. Claro. E nesta altura, quando nós temos um filho, temos que perceber se o filho é uma prioridade ou não. Se o filho for uma prioridade, eu acredito que grande parte dos pais possa redefinir a sua agenda para conseguir fazer isto. Porque isto depois vai ter uma série de implicações no bem-estar da família toda. Claro. Depois, há uma altura em que acontece com quase todos os miúdos que eles, antes de dormir, levantam-se 2, 3 e 4 vezes. Eu quero um beijinho, eu quero um copo de leite, eu quero um beijinho da mamãe, quero isto, quero aquilo. E então, há aqui um outro material também muito simples. É assim, podem ser comprados, mas eu acho muito mais interessante fazer um trabalho de equipa. Sim, até porque depois também, e digo eu, Cristina, de facto também envolve a criança nesta criação de rotina. Tal e qual. Quando a criança é envolvida, compromete-se. Claro. E então é assim, isto são uma espécie de passaportes para ela sair da cama. Ela vai dormir, não é? Depois de repente apetece-lhe água. Ok, então vai à sala e leva este passaporte, entrega à mamão ou ao papá e já só fica com 2. Pronto, eu pus aqui estes, mas podem ser tantos outros. Ai, de repente quero beber um bocadinho de leite, então pronto, levanta-se e o pai fica com esta carta, não é? E depois, por exemplo, um beijinho, eu pus aqui o lábio ao contrário, um miminho, e entretanto acabaram os 3 salvo-condutos e agora é mesmo hora de dormir. Lá está. Isto são formas engraçadas. Posso pôr só um. Não, e sabes, Ana Rita, até se pode dizer assim, nos dias em que tu não te levantares vez nenhuma, no dia a seguir tens direito a mais um. Ou seja, os pais têm que ser criativos. Isto de educar é muito engraçado, é difícil, mas exige alguma criatividade. Agora, falando de coisas mais específicas, até mesmo nos alimentos. Imagina que a criança tem fome, mas adormece entretanto, faz bem, não faz, devemos dar comida à criança antes de dormir, é imperativo que vá sempre com barriguinha cheia? Não, barriguinha muito cheia não, e por exemplo, o biberon também à hora de dormir, eu pus aqui o biberon, mas o biberon à hora de dormir pode causar problemas em algumas crianças por uma razão muito simples. O sistema digestivo deles é todo muito pequenino, todos os órgãos estão muito perto uns dos outros, e às vezes o beber leite imediatamente antes de dormir, se eles se deitam, percebes, fica ali o leite, digamos, e às vezes provoca-lhes tosse.
Não devem ir de barriga cheia de todo, devem comer o mínimo possível. E outra coisa muito importante, bebidas com cola. Há estudos que dizem que 75% das crianças bebem colas normalmente. As colas têm cafeína e têm açúcar, que são os maiores inimigos do sono. Claro. Ou seja, nas 6 horas que antecedem a ida para a cama de uma criança, nada de cafeína, nem, por exemplo, os chás gelados, para não falar aqui em marcas, tem cafeína, tem taína. E há uns de chá verde e tudo, portanto ter muito cuidado também tem muito cuidado com isso, opções, portanto, significa que fazendo as cortar contas... refrigerantes e cortar tudo o que possa ser estimulante tal e qual. Até às 2 da tarde eles podem eventualmente beber isso, mas depois dá às tais 6 horas que depois os faz deitar-se às 8, por exemplo, portanto a partir das 14 horas não deviam ingerir qualquer tipo de refrigerante com cafeína. E a nível de alimentação, Cristina? Olha, há alimentos que têm triptofano que conciliam o sono, é uma substância que ajuda a conciliar o sono. Vamos falar, por exemplo, banana, ameixas, abacates, aveia, lentilhas, sementes de girassol, leite, carne, peixe, produtos à base de soja, queijos. Por exemplo, se nós fizermos um leitinho morno antes dela ir dormir ou uma papa de aveia com banana, estamos a enchê-la, digamos, com triptofano, o que vai... Coisas boas para dormir, o que vai induzir tranquilamente. O sono. Mas elas não devem comer muito, elas nem precisam de comer muito. Eu não sei se os telespectadores viram a nossa rubrica anterior da alimentação, mas podem ir ao vosso site e ver, lá falo das necessidades que são muito menores do que a maior parte de nós pensa. Isso foi logo assim um colocar também mental para todos os pais completamente diferente. Mindset diferente, porque começas de facto a encarar para não ser tão pequenino e a pensar, claro, para ser tão pequenino também não precisa estar sempre a comer tanto, não é? Depois, há objetos que são ligados a esta rotina e só esses objetos. Vamos a ver, chupeta, um peluche ou uma fraldinha, nada mais. Ou seja, os miúdos têm que ter ligadas a esta atividade concreta 2 ou 3 objetos concretos. E são para associar, não é os cabelos da mamã, ou adormecer ao colo, adormecer a ver televisão. Não, é porque há miúdos que só dormem a mexer no cabelo da mamã ou a serem embalados. Isso é péssimo, isso é péssimo. Claro. Isso é uma rotina que não queremos que esteja colocada. Tal e qual. Cristina, foi um prazer receber-te. Obrigada. Muito obrigada. Vemos no próximo mês, muitos papás já querem levar esta cartolina, mas o que é certo é que importante é terem essas dicas para fazer também com as crianças e ver as necessidades de cada idade. Isso é o mais importante. Claro. Como eu costumo dizer, pois é bebê. Pois é bebê. Que têm que ser, há coisas que são como são e não podemos fugir a elas. Exatamente. Um beijinho, Cristina. Tudo bom ano. Obrigada. Ponha em prática então estas sugestões e estabeleça naturalmente regras em sua casa.